Eu mesma fiz a planta da minha casa e cometi 3 erros que você pode evitar. Olá, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem comigo, tá tudo bem, graças a Deus. Me chamo Alessandra e seja bem-vindo a este canal. Vou contar pra vocês todos os processos que a gente passou e está passando. Esse barulho ainda é na obra, que meu esposo está trabalhando com meu filho. E eu vou contar pra vocês aqui como tá o andamento de tudo, né? Como eu falei pra vocês, o milagre de ter começado a minha casa própria. Já passei um vídeo pra vocês falando o que eu fiz antes de começar a obra. E eu falei bastante no vídeo para você fazer a sua planta da sua casa. Porque o que foi que aconteceu na minha? Quando a gente comprou esse terreno, eu fiquei muito ansiosa pra gente começar de imediato, mas a gente sabe que as coisas não são como a gente quer, é como Deus quer, né? E eu fiquei com muito desejo de começar logo, então eu não fiz a planta da minha casa inicialmente. Eu tinha, assim, mais ou menos uma noção, né, do que eu queria. Depois eu comecei a fazer a planta, mas esqueci alguns detalhes riquíssimos, importantíssimos, que eu queria muito. E assim que a gente comprou o terreno, a primeira coisa que eu fiz foi logo o poço. Eu ainda não tinha a planta da casa. Primeiro eu orei pela minha casa e o Senhor me deu terreno e eu amei, fiquei apaixonada pelo local. A gente comprou, como eu já tinha falado no vídeo anterior. E a gente comprou esse terreno e eu fiquei muito feliz. Só que, como eu disse a vocês, as coisas não acontecem na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, né? E assim, eu ainda não tinha muito planejamento, a única coisa que eu fazia era orar por esse terreno, orar por uma casa, mas eu ainda não tinha um planejamento, ainda não tinha colocado, não tinha ainda começado a bater print, ainda não tinha começado a fazer a planta da casa, não tinha feito nada disso, a única coisa que eu fazia era orar e pedir a Deus para mudar essa casa para mim. E eu tive que passar por muitas dificuldades até a gente começar a construir. E quando a gente planejou, não, vamos começar a construir, a gente desenhou a planta da casa. Só que nós esquecemos de algumas coisas muito importantes. Mas que com certeza futuramente a gente vai conseguir dar um jeito, certo? Não foram coisas assim horripilantes, mas foram coisas importantes que precisa ter na casa e eu acabei esquecendo. E aí quando eu continuei orando e fiz a planta da casa, mas eu não era engenheira, não cheguei a pesquisar como fazer, eu não, fiz do meu jeito. Peguei a caneta e papel e pronto, fui dizendo mais ou menos como eu queria. O meu esposo fez aqui, ó, mais ou menos o rascunho, ó, porque a gente tem que trabalhar com o tamanho do terreno, certo? Então a gente fez um rascunho mais ou menos de como seria e acabamos fazendo a planta da nossa casa, né, sem atenção suficiente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz de erro foi não ter feito a planta primeiro, assim que eu comprei o terreno. Eu fiz logo um poço. E esse foi o primeiro erro. O poço ficou no lugar errado. Não no lugar errado, né? Dá pra deixar lá, mas assim, poderia ter ficado no lugar melhor. E eu não coloquei. Coloquei ele quase no meio, assim, sabe? Era como ter colocado mais pelo cantinho, mais lá pra trás. E eu coloquei num espaço que eu poderia utilizar melhor e acabei não utilizando. Então, esse foi o meu primeiro erro. Pronto, gente, o primeiro erro que eu fiz, né, e que me causou uma tristeza enorme foi de não ter feito a minha planta antes. Por isso que eu digo, gente, faça primeiro a sua planta, pra você não sair construindo aí a doida, como eu fiz, né. Quando eu comprei meu terreno, aqui eu já deixei esse retângulo aqui pra medir aqui, que é o meu terreno, ele é 8, tá? Aqui tem uma sobra aqui do zero, então não conta com isso. 8 por 25. Desculpa aí a minha régua chupando manga, mas é a que eu tinha. 8 por 25. Então, assim que eu comprei o terreno, eu fui logo querendo fazer o poço. Não me liguei aonde é que seria, onde que não seria. Eu só disse assim, eu vou querer quintal, então bota pra lá. Aí o meu marido, né, ele também não sabia o que fazer. E a gente construiu o poço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como foi que a gente fez, ó. O poço eu coloquei bem aqui, ó. Bem aqui, o poço. Ele ficou totalmente desvinculado com a casa. Por quê? Porque eu poderia ter feito esse poço mais aqui, ó, nessa parte, ou mais no fundo do terreno, né? Mais no fundo do terreno. E eu acabei errando e coloquei ele aqui, porque eu perdi espaço, que eu poderia fazer alguma outra coisa aqui, e deixei o terreno, o poço praticamente no meio do terreno. Então, tenha a planta da sua casa, faça a planta da sua casa, pesquise como faz, assim, os da questão de detalhes, né? Porque tem alguns detalhes também. Por exemplo, o meu terreno, ele é 8 por 25. Então, eu comecei a fazer aqui na planta, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui na planta, ó. Tá vendo que aqui tem 6 metros, ó. Que é a parte da garagem, né?
Aí aqui eu deixei 1 metro, ó, e 1 metro de cada lado. Só que acabou que não ficou 1 metro de cada lado. Por quê? Porque eu esqueci que tem um tijolo. São 10 centímetros de um lado de tijolo e 10 centímetros do outro. Ou seja, meu corredor ficou 80 centímetros. A gente tem que se atentar até a esse detalhe, né? Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo aos poucos. Então, assim, se você quiser fazer a planta da sua casa, eu vou mostrar pra você como eu fiz a minha. Foi muito simples. Mas é bom você dar uma pesquisada, é bom você dar uma olhadinha e ter mais pra ter mais prática, pra saber realmente quanto vai ficar, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como foi que eu fiz a minha planta, certo? Vamos lá. Aí aqui, gente, ó, depois que eu fiz o poço, eu fiz essa parte que foi aqui. Separei essa parte da planta pra ser a garagem, certo? Aí aqui é o tamanho da minha casa total, que são 10 metros. Eu deixei 10 metros de casa porque eu queria um quintal grande. Então eu deixei 10 metros de casa. Na minha casa, eu decidi fazer o quê? Deixar 1 metro de cada lado, porque eu nunca tive janela e o meu desejo sempre foi ter janela, gente. Eu sei que parece uma coisa boba, mas eu decidi que quando eu tivesse uma casa, eu teria uma casa coberta de janela, porque pensa numa coisa horrível, é você não ter uma janela para entrar a claridade do dia dentro de casa, sabe? Tá escuridão direto, tem que estar acendendo luz. E eu não gosto disso lá em Fortaleza, eu sempre detestei. E aí eu disse, quando eu fizesse minha casa, seria do meu jeito, seria... deixaria os 2 espaços na lateral. E assim eu fiz, eu deixei 1 metro de cada lado. Que findou sendo 80. Essa lateral aqui, perdão, gente, é livre. Essa parte aqui é... Aqui é o muro e aqui é um espaço que eu deixei para entrar ventilação, para mim fazer janela, enfim, porque janela em todos os compartimentos da minha casa. E aqui ficou sendo a minha casa. A minha casa ficou com 6 metros. Eu dividi no meio. Eu tá tão chupando manga que não dá nem para ver daquele lado, tem que ser desse. Eu dividi no meio assim a minha casa e decidi que o lado, esse lado seria a parte da cozinha, da sala de janta e da sala, certo? Aqui é a minha garagem, aqui ficou sendo a minha sala. Eu deixei 3 metros para a sala, 3 metros para a área de janta e 4 metros para minha cozinha. Essa parte aqui, segunda parte, eu deixei 3 metros, quarto do meu filho, 1,5 metro, um banheiro, um outro 1,5 metro, outro banheiro. Aqui ficou sendo o quarto do meu filho, gente, minha letra é muito feia. Aqui ficou sendo o banheiro e aqui ficou sendo o outro banheiro. Ah, porque 2 banheiros perto um do outro, aqui meu quarto. Ah, mas por que ficou um banheiro perto do outro? Porque nessa parte aqui, ó, a entrada aqui, o meu banheiro ficou só até aqui, ó. Aqui tem uma entrada na porta, que vai para o quarto do meu filho, vai para esse banheiro e vai para o meu quarto. Essa entrada aqui, esse banheiro aqui é o banheiro do meu quarto. O meu segundo erro, esqueci que eu queria um closet. Esqueci completamente. Quando eu fiz a planta do meu quarto, eu sempre sonhei ter um closet, mas eu me esqueci de fazer o closet. Aí o que foi que aconteceu? Eu deixei apenas 4 metros pro meu quarto. E se eu fizer um closet, vai ficar muito pequeno se eu colocar 1 metro de closet. Deixa eu ver. Se eu for fazer, que eu ainda não decidi, seria o closet. E o meu quarto ia ficar pequeno, só com 3 metros. Porque eu queria um quarto bem grande, tá? E eu ainda tô na dúvida. Eu esqueci desse detalhe, porque se eu tivesse me lembrado antes, eu teria aumentado 1 metro aqui, pra que o meu quarto ficasse com 5 metros, um de closet, a minha cozinha ficasse maior. Mas esse foi o meu segundo erro. O meu terceiro erro, não sei se vocês estão vendo aí, mas a minha planta da casa não tem uma lavanderia. Eu não fiz a lavanderia. A minha cozinha só tem 4 metros. E eu quero uma cozinha bem espaçosa. Porque eu queria bem espaçosa, porque a minha é muito, muito pequenininha lá em Fortaleza, sabe? E eu queria uma bem espaçosa. E aí, o que foi que aconteceu? Eu esqueci da lavanderia. E deixei a cozinha com 4 metros sem lavanderia, porque esse espaço eu deixei aberto. Não vai ter balcão, não vai ter nada, tá tudo aberto. Apenas uma ilha que eu quero, entendeu? Mas não vai ter balcão, não vai, eu deixei aberto, porque eu queria dar amplitude, sabe? Claridade, essas coisas. Aqui tem uma porta. E foi isso, gente. Até agora eu não sei onde eu vou colocar a lavanderia. Eu sei que vocês podem estar dizendo, coloca aqui fora a lavanderia. Mas essa não era a minha intenção. A minha intenção aqui fora, gente, era fazer, né?
uma churrasqueira, fazer uma churrasqueira, colocar aqui uma churrasqueira. E essa parte aqui seria uma parte onde eu colocaria as cadeiras pra gente sentar, sabe? Pra conversar, pra papear, enfim. Aí eu não queria uma lavanderia aqui. Aí você pode estar dizendo, ah, coloca a lavanderia aqui na lateral. Também pensei nisso. Só que pra isso eu teria que sair da casa toda pra ir pra lavanderia, né? Porque não tem onde colocar a porta. Ah, coloca do outro lado. Também pensei. Mas pra isso eu iria diminuir a minha... aqui vai ter a escada, tá? Eu ia diminuir a parte de sair. Então eu pensei em colocar a lavanderia aqui, mas eu ia cobrir aqui e ia diminuir a circulação de vento. A terceiro erro, lavanderia. Por isso, gente, que é muito importante a gente fazer a planta da nossa casa. Porque você começa a ter uma noção de onde você vai botar, mesmo que seja simples, com caneta e um papel ofício, mesmo que seja simples, mas você vai ter a noção de o que você vai colocar onde, entendeu? Começa pesquisando como fazer planta de casa. No YouTube deve ter vários vídeos, né? Na minha época eu não pesquisei, eu tava tão ansiosa, com tanta vontade, que eu mesmo decidi fazer, me dar uma de arquiteta e fazer. E esse foi um dos erros, porque eu não pesquisei. Você vai fazer a planta da sua casa, assim como eu, não esquece de pesquisar, de ver tudo que você tem vontade. Coloca no papel. Ah, eu quero a casa com 2 quartos, uma sala, eu quero suíte, eu quero isso, eu quero aquilo. Anota tudo. Depois você passa para a planta da tua casa para fazer tudo direitinho, tá? Não cometa esses mesmos erros que eu cometi. A gente começa a construir um sonho, é essencial que a gente estude sobre esse sonho. Gente, não vai fazer na loucura, não vai começar, vou fazer meu quarto, vou fazer a casa, já vai fazendo um quarto, porque você vai se arrepender. Certo? Você futuramente pode ser que você acabe quebrando tudo e refazendo de novo. Então é bom você parar, pensar, analisar, ver o que você quer e anotar tudo direitinho, e depois você com calma faz a planta da sua casa para você não ter esses erros que eu cometi. A questão do meu quarto, né, vai ficar um pouco menor com o closet, mas vai dar certo, são coisas que dá para reparar, né? E a questão da minha lavanderia, a gente ainda tá analisando o que a gente vai fazer. Quando a gente decidir vir morar aqui, eu creio que já vai estar bem definido esse ponto. Então, por enquanto, a gente tá ainda começando a construir, a gente ainda tá na parte de levantar ainda, então tem muito chão pela frente, a gente vai ter ainda muitas oportunidades de mudar ou não, ou adaptar. Eu sei que vai dar tudo certo. Então, se você, assim como eu, também sonhava em construir, ainda tá só no papel, não esquece da planta da tua casa, mulher. Se você já começou, né, começou errado, não vai se desesperar, não vai ficar triste, vai dar certo. Se você fez um lado errado, faz o outro certo. Mas vai dar certo, não desista, continue sonhando, continue acreditando que um dia vai dar certo sim. Se você está sonhando também com a sua casa própria, conta pra mim aqui como é que tá seu planejamento, se ainda tá no papel, se você ainda tá orando, se você já começou. Se alguma dica ajudou você de alguma maneira, conta aqui pra mim, eu vou ficar muito feliz em saber sobre a sua obra, como você tá fazendo, se eu te ajudei de alguma forma, certo? Então até o próximo vídeo, um beijão, tchau!